Olá, professores do segundo ano, tudo bem com vocês? Como vocês já me conhecem, eu sou a professora Andréia, sou responsável pela língua portuguesa para as turmas de primeiro e segundo ano na Secretaria de Educação. O meu objetivo nesse vídeo de hoje é realizar uma análise comentada da nossa avaliação da sondagem que foi encaminhada para vocês. Então, olhem, esse é o título da nossa conversa de hoje, onde eu irei apresentar todas as questões que vocês aplicaram, aos seus estudantes, irei apresentá-las, irei fazer comentários sobre as questões. Mas então vamos lá. A nossa primeira questão foi a seguinte: faça um X no quadradinho que mostra as letras A, F e M. Quando eu elaborei essa questão, eu pensei no elemento mais simples possível, no conhecimento mais simples que um estudante do segundo ano deveria estar realizando nesse momento, que é o conhecimento das letras. E iniciei pela vogal, e colocando duas consoantes ali. As alternativas facilitariam a escolha da resposta correta, não é? Visto que a resposta correta já seria a primeira alternativa. Então, algumas crianças, até por lógica, conseguiram acertar, outras acertaram porque conheciam. Mas, veja bem, se o estudante acertou a questão, ele demonstra que a habilidade de relacionar o som com a letra, ou seja, o fonema com o grafema. Então, se o estudante acertou a questão 1, ele demonstra que a habilidade de relacionar o som da letra, o fonema ao grafema, já pode estar consolidada. Por esse motivo, o professor deverá ampliar esse conhecimento e proporcionar atividades para que o estudante possa conhecer, entender e utilizar em suas escritas espontâneas os diferentes padrões silábicos. Sugere-se que o professor inicie o trabalho com as representações dos padrões silábicos, iniciando pelos fonemas mais fáceis, de serem pronunciados. Ou seja, se o teu estudante acertou aquela questão, eu preciso ampliar esse conceito. Sugiro o trabalho efetivo com as consoantes, onde o som delas, o fonema dessa consoante pode ser ampliado, ele pode ser explorado com mais facilidade por vocês, porque vocês sabem que tem algumas consoantes que o fonema ele é quase imperceptível. Então, para esse momento inicial, para essa criança que acertou essa questão, nós devemos ampliar para que ele conheça outras letras e associe a outros sons. Não sugiro que vocês trabalhem a sequência alfabética, a sequência do alfabeto, não sugiro, porque ela não favorece esse momento, Sugiro, e já é uma sugestão que nós estamos colocando para os professores já pelo menos nos últimos 3 anos, que os professores iniciem o trabalho com as consoantes, buscando essas em que o som pode ser ampliado. Então, a consoante F, a consoante L, a consoante M, a consoante N, o R, o S, o V, o X e o Z. Se você voltar agora a olhar a tela, vejam que eu coloquei as representações ali embaixo, porém, essas representações são representações de fonemas, não é a representação da consoante, por isso que ela está entre barras, Entre barras, então essa é o símbolo para o fonema, ok? Continuando, então, se então o teu estudante conseguiu acertar, é importante que você proporcione atividades como essa que eu estou mostrando para vocês agora, para que a gente possa trabalhar os padrões silábicos. Vejam que nas duas atividades que eu mostrei para vocês, nós estamos com a letra F, trabalhando os sons, o padrão silábico com o som do F, e o padrão silábico com o som do J. Lembrando que quando eu trabalho ali o som do J, eu tenho que trabalhar o J e o G também, Que
é o mesmo som, porém representado com letras diferentes. Isso é muito importante de nós, professores, sabermos dessas situações. Então, essas atividades que estão sendo colocadas aqui são padrões silábicos simples, né, colocados para eles, onde eles devem identificar o som, a sílaba que está faltando. Lembrem, ele já reconheceu letras, então eu tenho que dar o passo à frente para o início do reconhecimento com sílabas. É importante também que o estudante escreva palavras, né, com ausência de sílabas, para que ele possa completar com a sílaba que falta, escolhendo palavras com diferentes padrões silábicos também. Então, a partir do momento que eu trabalhei com o padrão simples, eu posso dar um passo à frente, por exemplo, ali no feijão, né? Eu tenho um outro padrão silábico, ali eu tenho consoante, vogal, vogal, sendo que na atividade anterior eu estava trabalhando apenas com consoante e vogal. Então, no momento em que eu percebo que esse conhecimento do padrão silábico já começa a consolidar, eu vou ampliando esses padrões silábicos nas minhas atividades, e de maneira simples, né? Ele precisa encontrar ali a sílaba que falta. Nesse momento é importante também o trabalho com o jogo das rimas, né? Então, nós temos esse jogo da caixa amarela, que tem diversas atividades com rimas. O trabalho com recorte de sílabas, com quebra-cabeça, com padrões simples. E vejam, eu estou utilizando e sugerindo que vocês ampliem o vocabulário deles, tragam não apenas as palavras ali que eles podem ler, mas outras palavras também, porém, focalizando no meu som, no objetivo que eu coloquei. Por exemplo, ali eu coloquei a faca, a fada, febre, fogo, fogão. Não importa que tenham letras ali que eles não conheçam. Olha qual o objetivo que eu estou querendo nesse momento. O jogo da caixa amarela são jogos para o desenvolvimento da consciência fonológica e que eu preciso ampliar esse conhecimento dos meus estudantes. Mas, se o estudante não acertou a questão 1, ele demonstra que a habilidade de associar os sons com as letras ainda não está consolidada. E isso é muito sério para um segundo ano. É muito preocupante a criança que não acertou essa primeira questão. Tenho certeza que você está muito preocupada com ela. Por esse motivo, o professor precisará proporcionar atividades para que a relação som e letra possa ocorrer e para que essa habilidade possa ser consolidada. Faz-se necessário um trabalho intenso com o alfabeto, enfatizando o processo da relação som e letra. Vejam, se ele não acertou aquela questão, que era muito simples, muito fácil, não identificou as letras, não conseguiu localizar, ele não conhece as letras e ele não sabe fazer a relação letra-som. Então, eu vou precisar ensinar para essa criança. Eu vou precisar ensinar os sons e associar os sons às letras. Então, vejamos as atividades que eu trouxe para vocês. É muito importante o trabalho, então, iniciar pelo trabalho com os sons. E indico, e sempre indicarei para vocês, esse clipe das letras falam, porque ele faz muito bem nesse clipe essa relação letra-som, onde, de uma maneira lúdica, nesse momento, a apresentação de cada um dos fonemas e a relação com os sons. Para, então, o trabalho com o som das letras, é necessário, nesse período de pandemia, o uso dos recursos tecnológicos disponíveis, os clipes, os vídeos, os áudios, entre outros. Todos os recursos que vocês puderem utilizar para que ele possa ter acesso a essa situação. Além, e não é só a questão do som, eu tenho que trabalhar essa representação também, porque ele vai ter que associar o som ouvido com a letra. Então, nesse momento, professor, o teu aluno tem dificuldade, o teu estudante apresentou essa dificuldade. O trabalho com o alfabeto móvel é essencial, e há diversas atividades para você fazer com isso. Só lembre-se que o alfabeto móvel é de uso individual.
Então, juntamente com o recurso do som, o professor deve utilizar o alfabeto móvel para o estudante poder fazer tal associação. É ouvir o som, pegar a letra, ouvir o som, encontrar aquela letra que está ali. Ou então a professora apresenta a letra, o estudante faz o som. É nesse processo que eu vou ensinar eles a fazer essa relação fonema-grafema. Então, letra e som. Continuando, é muito importante o trabalho, como eu falei para vocês, com o alfabeto. Aqui eu coloquei uma atividade para os estudantes organizarem a sequência do alfabeto, o uso dos símbolos para que ele possa identificar, é o A da abelha, o B da bola, é o C do carro. Essas indicações, elas são importantes, mas é muito importante também, professor, que você mostre outras representações, porque senão ele vai aprender que o A é só da abelha, né? E de repente o A está, vocês sabem, em diferentes situações. Então, os recursos que auxiliam que ele faça as associações são importantes, muito importantes. Eu acho que auxiliam muito, porém não permaneçam sempre com o mesmo símbolo. Façam as trocas, porque há uma imensidão de situações que eu posso utilizar ali. Então, o trabalho com o som das letras. Nessa atividade que está aqui à esquerda, na organização do alfabeto, eu poderia falar o som, e o estudante vai lá, encontra a letrinha e cola no lugar certo. Aqui, nessa atividade já da direita, a mesma situação. Qual é o desenho que começa com a letra A, né? O som da letra A, para que ele possa ir colocando e encontrando. Aqui outras atividades, essas são muito simples, veja lá, ele precisa encontrar o som inicial, o fonema do desenho da vela e do laço, então ele necessariamente deverá fazer o fonema e encontrar, pintar, circular qual é a letra que representa aquele som. Na atividade ao lado, a mesma coisa. Encontrar a letra que representa o som de cada uma dessas figuras. Então, essas são atividades que vocês podem amplamente fazer o trabalho com elas, mas lembro e peço que vocês, nesse momento inicial e de maior dificuldade, foquem nesses fonemas que são mais fáceis de serem pronunciados, ou seja, mais fácil de ser prolongado, porque daí é uma pista muito importante que eu estou dando para o meu estudante. A partir do momento que ele entender, os outros fonemas ficarão mais fáceis. Então, esse é esse começo que eu preciso fortalecer com ele. É importante também utilizar diferentes atividades e situações para explorar o conhecimento das letras do alfabeto. Todas as atividades possíveis que vocês puderem fazer para explorar o conhecimento da letra são muito bem-vindas. Há muita literatura infantil que traz o conhecimento das letras, histórias em que você possa envolver e partir o teu trabalho, organizar o seu trabalho a partir desse momento. Questão 2, então vamos lá. Questão 2 dizia assim, faça um X no quadradinho que mostra onde está a letra inicial do desenho. Então aqui, teu estudante precisaria falar, né, roda, roda, e encontrar qual a letra que representa esse som do, né? Então vejam, aqui vamos supor, uma continuação da atividade 1. É uma continuação, só que aqui eu exijo um pouquinho mais do pensamento dele. Aqui eu vou exigir que ele olhe o desenho, olhasse, né, que eles já fizeram, olhassem o desenho, pensassem no som e associasse esse som que ele falou a uma letra. Então, eu tenho mais ações envolvidas nessa questão. Então, vamos lá. Caso o estudante tenha acertado a alternativa, identificando qual é a letra que representa o primeiro som da imagem, temos então um estudante dando os primeiros passos para a compreensão do princípio alfabético. Se ele conseguiu identificar a roda, fazer o som do e encontrar a letra que representa,
Ele está nos primeiros passos já da compreensão do princípio alfabético. Portanto, será necessário ampliar esse conhecimento, intensificando o trabalho com leitura e escrita de palavras com diferentes padrões silábicos. A leitura de sílabas é uma atividade que o professor deverá explorar nesse momento. Ele já identifica o som, ele já reconhece o som e ele já associa, ok? Vamos ao trabalho intenso de sílaba, e não só sílaba simples, e sim os diferentes padrões. Então, aqui na atividade que eu coloquei para vocês, explorando de diferentes formas, né, encontrar o nome dos desenhos, pintar as sílabas que estão faltando. Ali nessa atividade do meio, organizar as sílabas para formar o nome do desenho. Na atividade aqui da nossa direita, colocar o desenho, colocar a sílaba que está faltando. Aqui ainda trabalhando com sílabas simples, mas é importante que você parta das simples e amplie também para as complexas. Os jogos, nesse momento que vocês farão intervenção, que farão atividades diferenciadas, é o que irá mais chamar a atenção deles. Então, jogo de montar palavras, vejam essa atividade aqui da esquerda, é uma atividade muito simples, onde a professora dá pequenos pedaços de papel para os estudantes montarem a palavra por ela falada, por exemplo, né? E aqui é como se fosse um alfabeto móvel, onde eles vão colocando as letras nesse papel. Então, tudo muito colorido, tudo muito bacana de ser feito. Caso o estudante não tenha acertado a alternativa, ele nos mostra que ele ainda não faz a relação letra-som. O trabalho para a associação do som à letra deve ser executado com atividades que privilegiem as questões auditivas, as questões visuais e as questões motoras. Tal ação é necessária para que se possa aprender os diferentes modos, para que se possa atender aos diferentes modos de se aprender. Então, ele não acertou, ele não consegue ainda identificar o som que ele fala com o grafema, né? Ele não consegue ainda fazer essa associação. Então, eu vou ter que trabalhar essa questão relação letra-som, privilegiando os diferentes tipos de aprendizagem, porque, de repente, é um estudante que ele vai aprender melhor manipulando objetos, ou é um estudante que vai aprender melhor visualizando. Então, eu tenho que organizar atividades para privilegiar esses diferentes tipos de situações. Vejam, um exemplo, para o trabalho para desenvolver essas habilidades auditivas, novamente, indico o clipe das letras falam do Jaime Zorzi e também esse material, o Alfabetizando com Onomatopeias, da professora doutora Sandra Pugliese. Eu não sei se vocês conhecem esse material, mas ele dá algumas pistas, algumas dicas de como você pode associar os determinados sons a algumas letras. E para aquele estudante que ainda não conseguiu identificar, de repente é uma alternativa. Para o trabalho com questões auditivas e visuais, eu coloco o alfabeto móvel, né? É muito importante, e novamente falo do trabalho com o alfabeto móvel. E também trago e indico para vocês alguns vídeos que eu produzi aí ao longo desse ano para vocês, com os sons das vogais, os sons das consoantes. Aqui já estão praticamente todos os vídeos produzidos, um total de 21 a 22 vídeos já produzidos que vocês podem fazer uso a qualquer momento, a qualquer tempo, em qualquer situação. Esse é um material que eu produzi para vocês, então usem, abusem e utilizem esse material. E procurem sempre, no trabalho para o desenvolvimento de atividades auditivas, visuais e motoras, o trabalho com o alfabeto móvel. Porque no alfabeto móvel você consegue dar conta e privilegiar isso. A criança que precisa pegar na letra, né? A criança que vai ouvir o som e que vai localizar essa letra no meio
de todas as demais que estão ali. Então, diversos tipos de alfabeto, os alfabetos vazados são importantes que a criança possa pegar nela, né? Lembrem-se, eles têm 6 anos, 7 anos. Com relação ao desenvolvimento cognitivo deles eles ainda estão em processo de construção e precisam muito do material manipulável. Então é importante que as atividades de escrita ocorram, porém, e que antes dela nós tenhamos muito trabalho manual e muito trabalho motor sendo desenvolvido.